Salve, salve pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Alan. Bom, hoje eu vim falar sobre a franquia Fate, que tem anime, mangá e jogos. É uma franquia incrível, fabulosa e muito fantástica, que fala sobre os espíritos heróicos de todo o mundo, das mitologias, lendas do mundo inteiro. E nessa tem para todo gosto. Tem Rei Arthur, Lancelot, Hércules, Alexandre o Grande e o Gilgamesh. Então assim, é muito rica e muito vasta, que eles abordam a cultura e a mitologia de vários países, de vários lugares do mundo. Mas até hoje não teve um único servo do Brasil. E eu acho isso muito errado, porque, poxa, nosso Brasil tem uma cultura, um folclore incrível, muito vasto, um leque de opções. E assim, dá pra fazer um Fate inteiro só do Brasil. E a gente vai criar esse Fate aqui agora, hoje, juntos. Vamos lá? Primeira coisa que você tem que saber sobre Fate são sobre os servos. Existem várias classes de servos. Essa imagem mostra todos os tipos de classes e tipos de servos que tem em Fate. São essas todas as classes de Fate. Mas vamos focar só nas originais, que são as 7 primeiras, que são elas: Rider, Caster, Lancer, Archer, Saber, Berserk e Assassin. Essas são as 7 classes originais. Mas aqui eu vou introduzir duas novas classes que são muito importantes, que são os Avengers e os Rulers. Vamos começar. Primeiro de tudo, a grande classe Saber, a classe dos guerreiros e espadachins, virtuosos e corajosos dos heróis, a classe dos guerreiros, a classe dos reis, uma das 4 grandes classes de cavaleiros, a classe Saber. Primeiro de tudo, a primeira classe de servos brasileiros de Fate vai ser a classe Saber, começando com Ogum. Ogum é um orixá costumeiro associado à guerra e ao fogo, sendo geralmente representado sobre a figura de um guerreiro. Ogum estabelece um arquétipo de luta e conquista, e aos que se dedicam à sua adoração. Também é conhecido como o guerreiro da coragem e da vitória. Assim, Ogum seria perfeito na classe Saber, que são a classe dos reis, guerreiros, virtuosos e corajosos, praticamente a classe dos guerreiros, que é os Sabers. Ogum também é um dos deuses da Umbanda, uma religião afro-brasileira. Ele é representado como um guerreiro muito forte e virtuoso, e muito respeitado dentro dessas crenças e religião. Afirmando novamente, é uma religião afro-brasileira, e muito importante nessa religião, merecendo assim a classe nobre dos guerreiros Sabers. O segundo servo da classe Saber do Brasil é Marechal Deodoro da Fonseca. Foi o primeiro presidente do Brasil, governando entre os anos de 1889 a 1891. Foi também um militar político tido como uma das personalidades mais importantes do Brasil no final do século XIX. Enquanto militar, ficou marcado por uma rápida ascensão na hierarquia, em especial durante a Guerra do Paraguai. Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República, tornando-se assim o primeiro presidente do Brasil. Uma pessoa perfeita, uma figura histórica perfeita do Brasil, um herói praticamente da nova República, perfeito com a classe Saber. Tem todos os critérios morais e conduta de um verdadeiro Saber. O terceiro servo da classe Saber do Brasil é Dom Pedro I. Foi o primeiro imperador do Brasil, que governou durante o período de 1822 a 1831. Foi ele quem declarou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822 e concedeu a primeira Constituição em 1824. Praticamente um imperador, um rei. Como Sabers são as classes dos reis e dos grandes imperadores, faz todo sentido ele estar na classe Saber. Fora que a sua conduta moral era também muito exemplar, então merecendo assim a classe Saber. Entramos agora na classe dos Berserks, a classe sombria dos animais e das bestas. O primeiro Berserk do Brasil seria Tutumarambá. É um monstro presente no folclore brasileiro que se associa a um bicho-papão, o monstro devorador de crianças. Na prática, Tutu é entendido como um bicho-papão, o monstro que devora crianças que não dormem na hora certa. Tutu aparece em diversas e antigas cantigas de Ninar. Ele é dito assombrar e devorar crianças que temiam a dormir, principalmente aquelas que choram e tentam persuadir ou enganar seus pais para permanecerem acordadas. Então cuidado, crianças. Seu nome e aparência mudam conforme a região onde ele foi encontrado.
Dentre vários nomes temos Tutu Zambé, Tutu Marambá, Tutu do Mato e Tutu Roncador. E o mais engraçado de todos, Queixada. É engraçado que o nome Tutu do Mato, ou Tutu Porco do Mato, é vindo da Bahia. Na Bahia, em particular, ele é descrito como um grande porco do mato negro, que é essa aparência que tá aparecendo na tela pra vocês, esse porcão malvado e sinistro segurando uma criança. Bem legal. E Queixada é mais pra região nordeste do país, onde é dito lá que ele faz um ruído muito peculiar com os dentes e é um ser muito macabro. Achei bem legal, ele é um dos mais interessantes aqui e é um Berserk, então merece um destaque. Berserk é a classe das bestas. O segundo Berserk da classe de Berserks do Brasil será Xangô. É bastante cultuado pelas religiões afro-brasileiras, uma delas a Umbanda. Considerado o deus da justiça, Xangô é o orixá dos raios, trovões, grandes descargas elétricas e do fogo. Ele é viril e atrevido, violento e justiceiro. Castiga os mentirosos, os ladrões e os malfeitores. Esse é Xangô. Xangô, ele aparece com um machado de duas faces. Em virtude de sua inclinação guerreira, Xangô é poderoso e chá guerreiro que domina os raios e os trovões. Por isso, ele é um Berserk forte. Lembrando, o Berserk, a classe Berserk, é uma das 4 classes dos cavaleiros. Mas dentre ela, a classe Berserk está os enfurecidos, os raivosos e os justiceiros, aqueles que fazem justiça com as próprias mãos e violência, por isso também é chamado de classe das bestas. O terceiro Berserk da classe Berserk do Brasil é Tupã. Tupã é uma entidade mitológica tupi-guarani, conhecido como Deus do Trovão, praticamente a representação do Deus Supremo na religião tupi-guarani, responsável por controlar o tempo, o clima, os ventos, e por isso que os indígenas temiam o som dos trovões e relâmpagos, pois pensavam ser Tupã, a manifestação negativa sobre o mau presságio. Ele também criou a vida e tudo o que há na terra. Ele é basicamente Deus para os tupis. Este é Tupã. O Tupã seria colocado como Berserk pela sua bravura e força. Ele era uma representação basicamente do homem forte e viril também. Para os indígenas, a sua representação era um ato divino, era o sopro, a vida e o homem em pé. Basicamente, para os indígenas tupis guaranis, ele era a representação como se fosse semelhar a Zeus, a Odin, era o deus supremo deles. Eu acho bacana visar isso aqui, porque Tupi são os povos indígenas originais do Brasil, então merecem destaque, merece essa cultura, e é um Berserk, Tupã. Agora vamos entrar numa nova classe, uma classe divina, a classe dos Rulers. Os Rulers são geralmente representados por figuras de santos, são santos, aqueles que atingiram a graça, a divindade e a luz, é uma classe de luz. Assim como os Sabers, também uma classe de luz, eles são como se fosse a evolução dos Sabers, são uma classe de cavaleiros mais voltados à divindade. E assim agora começa a classe Ruler do Brasil. Para começar, o primeiro membro da classe Ruler do Brasil será o Preto Velho. O Preto Velho é uma das linhas de trabalho mais poderosas da Umbanda. São espíritos que representam a generosidade, o amor, a humildade e apresentam sempre a imagem de um idoso africano que foram escravizados e morreram de velhice. Representa sempre a imagem da bondade. Os pretos velhos são divindades puras, sábias e pacientes. O preto velho está geralmente ligado à cura de doenças, ou seja, reconstrução dos corpos. Realizam benzições, com ramos de arruda, com um terço, rezam e borrifam água abençoada, com o fumo do cachimbo, baforam para a limpeza e harmonização de todas as vibrações, para a limpeza da alma. Eram literalmente curandeiros, é uma cultura, a cultura de benzição das benzedeiras, passada de geração em geração pelas nossas avós, bisavós e por aí vai, veio deles. Isso é sabedoria antiga, a famosa sabedoria dos antigos. Então assim, tem todo o meu respeito, por isso está na classe Ruler. Porque a classe Ruler é a classe dos santos, das coisas divinas, das coisas da luz. E a maior representação que a gente tem aqui no Brasil de luz e ser de luz e bondade são os preto velhos. E a classe Ruler é interessante que eles são geralmente os juízes da Guerra do Santo Graal. São eles que administram ela diretamente pela igreja. Então faz todo sentido o preto velho ser um Ruler. A segunda Ruler da classe Ruler do Brasil é Iemanjá.
Iemanjá é a mãe dos orixás, é a divindade do rio que deságua nos mares, é a rainha dos mares. Ela praticamente é a rainha dos oceanos. Ela é filha de Olokun e o orixá rei dos oceanos. Iemanjá traz a paz e prosperidade. A rainha das águas é cultuada como a padroeira dos pescadores. Entre a cultura religiosa africana e os ritos católicos realizados no Brasil, Iemanjá corresponde a Nossa Senhora dos Navegantes, a Nossa Senhora da Conceição, a Nossa Senhora dos Candeais e a Nossa Senhora da Piedade, e também a Virgem Maria. Salve Iemanjá, Oduiá. Os terceiros rulers da classe rulers do Brasil são Guaraci e Jacim, são entidades divinas indígenas, que representam o Sol e a Lua, respectivamente. São os dois princípios que governam o mundo, são irmãos e filhos de Tupã, juntos carregam um relacionamento. Jacim é a deusa da Lua Tupi e Guaraci é o deus do Sol Tupi. A outra nova classe que vamos entrar é a classe dos Avengers. Como o nome sugere, é a classe dos Vingadores, a classe dos espíritos de vinganças, o espírito vingativo. Essa classe geralmente são espíritos enfurecidos também pela vingança e a raiva e o ódio, que com seu sentimento de proteção é corrompido ao ponto de se tornar espíritos vingativos. É uma classe sombria, é uma classe das trevas, é os Avengers. O primeiro Avenger do Brasil é o Boitatá. Boitatá é uma figura do folclore do Brasil que defende as matas, sendo assim uma grande cobra de fogo, cheia de olhos pelo corpo. Parecia várias tochas acesas. O Boitatá protege os animais e as florestas das pessoas malvadas que destroem o meio ambiente, em específico aqueles que promovem incêndios. Dizem também que quem olha diretamente para ele fica cego, pois cai no encanto da cegueira dos 1000 olhos, ou a maldição dos 1000 olhos. Por isso que é um espírito de vingança, porque ele protege a floresta com seu espírito de justiça ao ponto de se vingar de todos aqueles que ousam queimar as florestas ou destruir elas. Por isso, aqui está o Boitatá, um Avenger. E detalhe, é pra mim, do folclore brasileiro, a lenda que eu mais gosto, mano, o mais fodão, o mais badass. Pô, é uma cobra incrível de fogo com 1000 olhos. Então, merece destaque, merece ser cultuada, merece ser lembrada. É uma coisa muito cultural do nosso país, do nosso folclore, e é isso aí, Boitatá. O segundo servo da classe Avenger do Brasil é Curupira. Curupira é um personagem da lenda do folclore brasileiro, conhecido por ser o guardião da floresta, assim como o Boitatá. Ele pune aqueles que entram nela para derrubar as árvores ou caçar animais. A principal característica desse personagem são seus pés invertidos, fazendo assim pegadas invertidas, usando para confundir os caçadores que tentam capturá-lo ou segui-lo. Com a pretensão de atrair suas vítimas, o Curupira chamava-os através de sons e assobios agudos. Ele era capaz de torturar aqueles que ousavam prejudicar a floresta, por isso um espírito de vingança, um Avenger, Curupira. Entramos na classe Rider, a classe das montarias, dos cavaleiros montante, uma das 4 classes de cavaleiros, a classe da montaria. O primeiro servo da classe Rider do Brasil é Cavalo Invisível. O Cavalo Invisível é uma lenda derivada da região sudeste, minha região. Este ente sobrenatural assombra os infiéis que não respeitam os ritos religiosos da quaresma, que antecede a Páscoa. O cavalo invisível passa galopando de madrugada na janela do quarto da pessoa descrente para acordá-la e fazê-la lembrar do sofrimento de Cristo. Então, cuidado. Merece muito respeito porque é da minha região, aqui da região sudeste, e cita tanto a quaresma quanto a Páscoa, que para você que é católico, para você que é fiel e acredita em Jesus Cristo, é muito simbólico e muito importante. Então o Cavalo Invisível tem uma missão incrível e ele é um Rider. Bom pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Essa foi a primeira parte do vídeo, porque são muitos servos, não coube tudo num vídeo só. Por isso então o vídeo vai ter parte 2. Galera, sério mesmo, fortalece aí o canal, se inscreva, deixa like, comenta. E ajuda mesmo, porque faz 3 dias que a gente tá editando esse vídeo aqui, estudando e pesquisando bastante coisa para trazer algo bem cultural e bem legal para vocês. Então dê essa força aí e é nóis, gente. Um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver vendo esse vídeo e fui!